Quem sou eu? É uma pergunta simples, mas que carrega um peso enorme, um eco que atravessa a história inteira. Parece até que o mundo todo já se assustou com essa dúvida em algum momento. E sabe, é curioso que, mesmo tão antiga, ela ainda mexe com a gente. René Descartes foi um cara corajoso. Ele não se contentou em aceitar o que todo mundo dizia ou o que parecia óbvio. Ele resolveu duvidar de tudo, mesmo da própria existência. E é aí que as coisas ficam interessantes. No meio desse mar de incertezas, ele encontrou uma âncora, um ponto firme que não poderia negar. Penso, logo existo. Essa frase não é só um pensamento bonito, é como um farol no nevoeiro. Pensar prova que estamos aqui, vivendo, sentindo, questionando. Essa certeza, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, nos lembra que existir está ligado ao ato de pensar. E talvez seja justamente esse paradoxo que faz a pergunta "quem sou eu?" tão fascinante. Porque, para saber quem somos, antes temos que perceber que existimos. E o que significa existir, se não é o ato eterno e incessante de pensar sobre nós mesmos? Descartes nasceu em 1596, lá em La Haye, uma cidadezinha na França. Foi um tempo bem diferente, sabe? O século XVII não era apenas um século, era um momento de virada. A gente estava saindo do mundo medieval, saindo daquele jeito de pensar que vinha da Idade Média, todo preso em tradições, em hierarquias que não se questionavam. Tudo parecia definitivo, quase sagrado. Mas, então, veio essa onda nova, a dos cientistas, dos pensadores, e eles começaram a olhar o mundo de um jeito diferente. Eles começaram a duvidar, a questionar o que antes era dado como certo. A razão, essa coisa que até então não tinha tanto destaque, começou a ganhar força como ferramenta para entender a verdade. E não era fácil mexer com esse jeito antigo de ver as coisas. Era quase uma luta, um embate contra uma sabedoria que parecia imutável. Descartes surge nesse cenário, não apenas vivendo essa transformação, mas de certa forma puxando essa mudança. Ele não só acompanhou as revoluções científicas e intelectuais, como também ajudou a mudar o pensamento que viria depois. Então, aquela busca dele pela verdade, a vontade de encontrar alicerces firmes para o conhecimento, refletia toda essa época de transição, do medieval para o moderno. E mais do que isso, a obra dele não ficou restrita àquele tempo. Ela atravessou gerações, influiu no modo como o Ocidente ia pensar a ciência, a filosofia, a própria razão por muito tempo depois. Descartes é, no fundo, alguém que viveu um momento de ruptura, mas também de construção. Um momento em que as perguntas começaram a ser mais importantes que as respostas dadas. É curioso pensar como Descartes encarava mente e corpo, como se fossem duas realidades separadas, quase como se habitassem mundos distintos. A mente, esse espaço do pensamento e da consciência, aliada ao corpo, que é mais material, mais ligado ao mundo físico. Essa distinção, essa ideia do dualismo, marcou de tal forma nossa visão do ser humano. Parece até que ele buscava um modo de separar o que é seguro, o que é interno, daquilo que pode enganar, que é externo. E essa dúvida, essa atitude de questionar tudo, é tão crucial. Não aceitar nada de imediato, duvidar como método para encontrar a verdade. Essa era a estratégia dele. Pensar que talvez nem tudo o que a gente acredita seja confiável, que às vezes a certeza é só uma ilusão. E aí surge o cogito, ergo sum, penso, logo existo. Não é só uma frase bonita, é quase um ponto de partida sólido em meio à incerteza. No fim das contas, a única coisa que não podemos duvidar é que estamos pensando. Porque, se estamos, é porque existimos. As obras dele são um convite a essa jornada, Meditações sobre Filosofia Primeira, onde ele se aprofunda nessas dúvidas fundamentais, e o Discurso do Método, que mostra como organizar o pensamento para buscar a verdade. Tudo isso não ficou só no campo da filosofia. Foi ali, nesses questionamentos, que nasceu um fundamento para o racionalismo moderno, que influenciou a matemática e a ciência. Ele não estava só pensando, estava preparando um terreno novo, onde a razão fosse o guia para entender o mundo e a nós mesmos.
É como se Descartes tivesse aberto uma porta para um novo tipo de certeza, não a certeza tradicional, baseada na tradição ou na sensação, mas uma certeza construída a partir da razão, do pensamento claro e distinto. E, nesse movimento, ele marcou o caminho para toda uma nova maneira de fazer ciência, de buscar conhecimento. É uma ideia que veio para ficar e que a gente carrega, muitas vezes sem perceber, até hoje. Descartes é curioso pensar como alguém tão fundamental pode também ser tão contestado. Sua ideia de separar mente e corpo, por exemplo. A gente imagina hoje, meio natural. Mas na época foi um choque. Imagina questionar algo tão básico, tão enraizado, a união do que pensamos e do que vivemos no corpo. Para alguns, aquilo soava quase como traição, uma heresia até. E o método da dúvida, esse passo atrás constante para duvidar de tudo antes de aceitar algo era mais que uma técnica, era um desafio direto às antigas certezas. Não é difícil ver por que isso incomodava. No fundo, ele estava dizendo, não aceite do jeito que te disseram, questione, reflita. Isso não fechava bem com os poderosos da época, especialmente a igreja. Eles tinham suas verdades, vagas como fossem, mas tratadas como inquestionáveis. Descartes, com seu jeito tranquilo de filosofar, acabou criando uma tensão quase inevitável. Não era só um conflito intelectual, era também político e espiritual. Assim, sua filosofia, por maior que tenha sido o impacto, não escapou da crítica. Em certos lugares, foi até censurada, como se pensar demais fosse um risco. É um retrato interessante, não? De alguém que abriu portas para o pensamento moderno, mas que pagou o preço por isso. Mostra como novas ideias sempre chegam carregadas de controvérsia. Porque, afinal, mudar o jeito de pensar é menos suave do que parece. É difícil pensar na filosofia e na ciência modernas sem lembrar de Descartes, não é? Ele colocou a razão lá no centro de tudo, como se dissesse, se você quer saber a verdade, comece duvidando. Essa ideia, simples na superfície, levou a uma revolução no jeito de pensar. E não foi só na filosofia. O impacto dele se espalha para a psicologia, para a forma como entendemos a mente. A tal racionalidade cartiana abriu caminho para a psicologia cognitiva, que tenta mapear o pensamento, a memória, o raciocínio. É como se ele tivesse entregue uma lente nova para enxergar a mente humana. O mais curioso é como essa dúvida metódica, essa postura de questionar tudo, ainda aparece nas conversas sobre inteligência artificial. A gente se pergunta, até que ponto as máquinas podem pensar de verdade? E tudo isso esbarra naquele legado de Descartes, o sujeito que desconfiava de tudo, menos da razão. No fundo, é uma provocação que nunca envelhece. Nos convida a olhar para o conhecimento com cuidado, a entender que a dúvida é parte do processo. E isso toca fundo em debates atuais, seja na ciência, na ética, ou na filosofia que tenta acompanhar a velocidade das mudanças tecnológicas. Assim, a influência dele não é só histórica, é viva, pulsante. Um convite permanente para repensar como a gente conhece o mundo e, talvez, a si mesmo. Então, quando olhamos para o legado de Descartes, é inevitável cair naquela pergunta que atravessa séculos: o que é existir de verdade? Não é fácil responder. Especialmente hoje, nesse mar de informações que às vezes mais confundem do que esclarecem. Tudo parece duvidoso, incerto. Mas é justamente aí que mora a coragem. Não ter certeza, aceitar a dúvida e aprofundar nela, essa é a chave que nos leva a encontrar a nossa própria verdade. O presente, assim, não é só um momento que passa. É uma chance de parar e pensar, de buscar o que realmente importa na nossa existência. E fazer isso olhando por aquele velho prisma do cogito, do penso, logo existo, é quase um convite, um desafio para resgatar a essência da experiência humana. Porque, no fundo, é isso que nos move, entender o que significa existir, não por palavras prontas, mas pela dúvida que, paradoxalmente, nos segura firme no que somos. Questionar é um ato de resistência. Junte-se, deixe um like. Consciência se constrói em conjunto. Resistência urbana.